Olá, vamos falar hoje de permutação simples e fatorial de um número em análise combinatória. Vejamos agora quantos agrupamentos é possível formar quando temos n elementos e todos serão usados em cada agrupamento. Então, continua aquele princípio multiplicativo, só que agora a gente vai utilizar todos eles. E ele chama essa quantidade de elementos de n aqui, só para padronizar, né? Para a gente falar sempre a mesma língua e depois escrever a definição. Então, quantos números de 3 algarismos, sem repeti-los no mesmo número, podemos formar com os números 1, 2 e 3? Repare, o sem repeti-los é o distinto, que nós já comentamos. Ser distinto é quando eu não repito o mesmo número. Eu vou usar o 1, o 2 e o 3, mas eu não posso escrever o 111, por exemplo. 122, eu não posso usar mais de uma vez cada número. Eu vou ter que usar uma única vez cada algarismo. Uma única vez o 1, uma única vez o 2, uma única vez o 3. Como eu tenho números de 3 algarismos, é como se eu ocupasse a centena, a dezena e a unidade. Eu começo sempre pela centena aqui. Então, fazendo a árvore de possibilidades. Para a centena, eu posso colocar o 1, o 2 e o 3. Então, naquela escrita que nós tínhamos, eu tenho 3 possibilidades, naquele cálculo do princípio multiplicativo. Ok? Continua sendo ela. Como é sem repetição, permutação ou fatorial, não há repetição. Então, vai diminuir aqui. Para a dezena, eu tinha 3 números, 3 algarismos. Para a dezena, como eu já usei 1, me sobraram 2 algarismos. Para cada um deles. Então, quando eu usei o 1, me sobrou o 2 e o 3. Quando eu uso o 2 na centena, vai me sobrar o 1 e o 3. Quando eu usar o 3, vai me sobrar o 1 e o 2. Então, aqui a gente tem 2 algarismos para ocupar a casa da dezena. A casa da unidade vai me sobrar apenas um algarismo. Eu usei o 1, o 2, o 3 vai ocupar a casinha da unidade. Eu vou formar o 123, primeira resposta. Utilizei o 1, o 3, me sobrou o 2. 132 é a segunda resposta. Utilizei o 2, o 1, falta o 3. Formei o 213. Utilizei o 2, o 3, me sobrou o 1. Formei o 231. Utilizei o 3 e o 1, me sobrou o 2 para a casa da unidade. Formei o 312. Utilizei o 3, o 2, me restou o 1 para a unidade e formei o 321. Repare que na casa da unidade eu utilizei apenas um número, me sobrou apenas um para ocupar a casa da unidade. E multiplicando todos eles, nós descobrimos aqui 6 respostas, 6 possibilidades. Essa multiplicação, 3, 2 vezes 1, tá? Ela se chama permutação ou fatorial. Vou explicar a definição no nosso próximo quadro. Falando do fatorial, fatorial de um número. O valor obtido, Pn, P significa permutação, posições, né? Permutação de n elementos. É também chamado de fatorial do número natural n e indicado por n fatorial. Então, nós temos 2 modos de se escrever, que nós vamos ver nos exemplos na frente. Como que se lê isso na matemática? Né? N com uma exclamação, a gente lê fatorial de n ou n fatorial. Então, assim, o que nós temos? N fatorial é uma multiplicação decrescente, onde eu tenho n vezes n menos 1, vezes n menos 2, vezes n menos 3, até chegar no 1, né, na forma decrescente. Repare que esse n tem que ser sempre maior ou igual a 1. Ele é uma quantidade aí de números que eu vou, ou de letras, ou de sabores, que eu vou trocar de posição, que eu vou multiplicar aí para ver quantas opções eu tenho. Se acontecer de aparecer 0 fatorial, nós vamos considerar ele igual a 1. Devido a simplificações que nós fazemos, chega-se a esse resultado, que eu não vou explicar nesse momento. O mesmo exemplo eu trouxe aqui, ó. Quantos números de 3 algarismos? Esse é o nosso n. Sem repeti-los,
Significa que eu não posso repetir, como aconteceu na árvore de possibilidades no anterior. Podemos formar com os algarismos 1, 2 e 3. Então, eu tenho 3 números para ocupar 3 posições. Então, permutação de 3, que é igual a 3 fatorial, que é igual a 3 vezes 2 vezes 1. Olha lá, o nosso 3 é o n. n menos 1 é 3 menos 1, 2. O 1 é 3 menos 2, né? Que é a nossa definição que está aqui em cima. Vou decrescendo ela. Multiplicando, 6 números nós temos, como já provamos no slide anterior. Vou fazer mais alguns exemplos aí na sequência. Repare aqui, eu trouxe mais 2 parecidos com o P3, né? Então, o P5, permutação de 5 elementos. Se eu trocar eles de lugar, esses 5 elementos, quantas respostas possíveis eu posso ter? Então, basta eu fazer a multiplicação decrescente. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 5 vezes 4, 20 vezes 3, 60 vezes 2, 120 vezes 1, 120 respostas. Trouxe as duas maneiras, e as duas maneiras têm o mesmo método de resolução. Então, tenho 120 novamente. Permutação de 4, ou 4 fatorial, né? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4 vezes 3, 12 vezes 2, 24 vezes 1, 24 respostas. Isso se repete se eu tiver a escrita com a exclamação, que a gente chama de fatorial aqui. Ok? Então, essas são bem simples de se fazer. Trouxe algumas expressões também, é o mesmo modo. 5 fatorial, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, divididos. Então, quando tiver exclamação, eu tenho que lembrar de levar até o 1. Fazer as multiplicações. 5 fatorial, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, nós já fizemos. 120. 3 vezes 2 vezes 1, 6. 2 vezes 1, 2. E agora eu resolvo aí o que eu consigo. Consigo fazer o que primeiro aqui? A soma. 6 mais 2, 8. 120 dá para dividir por 8. 15 possibilidades para essa nossa expressão ali. Vamos em frente. Aqui também. Aqui eu tenho uma expressão 20 fatorial divididos por 18 fatorial. Né? Você vai pensar, nossa, é muito grande. O que eu faço quando as quantidades são muito grandes? Eu analiso primeiro a expressão e procuro o menor. Quem é o menor nesse nosso primeiro caso aqui? É o 18 fatorial. Então, eu vou levar o 20 até o 18 fatorial. O que vai acontecer? Eu sei que tudo que vier depois do 18 vai ficar igual no numerador e no denominador. E a barra aqui é uma divisão. Eu sei o quê? Que se é uma divisão de coisas iguais, dá 1. Então, basta eu simplificar. Eu sei que tudo que vier depois vai ser simplificado. Numerador com denominador, numerador com denominador. Me sobrou quem? 20 vezes 19, que é 380 possibilidades. Finalizei. A próxima, a mesma coisa, gente. 48 fatorial mais 49 fatorial divididos por 50 fatorial. Você vai dizer, nossa, é muito grande esses números. Não, eu busco o menor. Quem é o menor? 48. Então, eu levo todo mundo até o 48. 48 já está. O 49 é 49 vezes 48. O 50, 50 vezes 49 vezes 48. Aqui eu tenho que tomar cuidado que eu não posso sair simplificando porque eu tenho sinal de mais. Na matemática, a gente faz o quê? Primeiro, a gente faz a fatoração. Quem é comum? É o 48, porque eu levei todo mundo até ele. Então, no numerador, como tem um sinal de mais, eu preciso primeiro colocar o 48 em evidência. Então, eu vou tirar o 48 daqui. É como se eu fizesse uma divisão. 48 divididos por 48, vai me sobrar 1. Mais 49 vezes 48, eu vou tirar o 48. Então, quem que vai ficar no lugar dele?
somente 49. Levei lá para frente. Repare que se eu multiplicar novamente, fizer a distributiva, volta a ser essa expressão aqui. Né? E embaixo, como é tudo vezes, eu só vou repetir. Agora sim. Opa, 48. Agora sim, como eu tenho multiplicação no numerador e no denominador, eu posso fazer a simplificação, por ser uma divisão. Agora sim, o que me sobrou? Sobrou 1 mais 49, divididos por 50 vezes 49. Ok? 50 divididos por 50 vezes 49. Repare que eu não fiz a multiplicação, porque como eu ainda tenho divisão e multiplicação, posso simplificar. Sobrou 1 sobre 49. Finalizamos essa expressão numérica. Trazer algumas expressões com letras.